Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. A terra inteira chorando estará, mas hoje ainda é tempo pra você mudar. La 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 la, la 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 la. Nosso estudo hoje, a pergunta é a seguinte, você vai gostar, porque é de muita importância. A pergunta é a seguinte: o suicida para onde vai? Vou repetir. O suicida para onde vai? Para onde será que vai aquele que se suicida? Estou com essa meditação, esta reflexão pelo seguinte: como eu já lhes disse, vai piorar. Muitos já começaram a passar mal, sentir o início da depressão, ficar em casa trancado não é brincadeira, e principalmente com medo do desconhecido, com medo daquilo que ele não vê e pensando o que vai acontecer. Quando der uma paradinha de tudo isso, então vai começar a se somar e ver o tamanho do prejuízo, e aí começa os graves problemas, viu? Já tem pessoas se suicidando em vários lugares. E o que se tem ensinado em muitos lugares, inclusive em igrejas, até pastores ensinando, é que o suicida é uma coisa partida de Deus, sei lá, alguma coisa assim. Então, fica aí a nossa pergunta: o suicida, para onde ele vai? Para que lugar vai a pessoa que se suicida? O que você acha? O que você tem na sua mente? Por exemplo, vamos tomar como base 1 Samuel, capítulo de número 31, versículo de número 4, onde está registrado assim: Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Isso aqui é o versículo 4. O versículo 5 diz: Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Naquele momento, então, morreram dois. Morreu Saul e morreu também o seu pajem de armas. Sequentemente, morreram seus filhos, etc. Mas vamos levar como base o Saul aqui se suicidando. O que será que levou Saul ao suicídio? Os teólogos dizem uma coisa, os psicólogos dizem outra, mas está se juntando tanto psicologia com teologia que psicólogo e teólogo estão se confundindo. Se fala de muita psicologia, até mesmo nos sermões, e aí o psicólogo diz que ele está em depressão, por isso não pode responder pelos seus fatos, e aí é quando Deus perdoa. Enfim, cada um tem a sua visão, sua vertente, não é? Eu gostaria de citar aqui ainda 4 vertentes para você. Primeiro, para onde vai o suicida? Uma vertente, a número 1, diz o seguinte: fica vagando até completar o seu tempo. Essa vertente é muito usada pelos espíritas,
católicos e alguns outros também. Muita gente, uma boa parte a favor dessa vertente. Por isso, já não se passa mais embaixo de certas árvores, porque ali tem um espírito que está ali um certo tempo, casas mal assombradas. Por quê? Porque o fulano morreu, ele está ali, qualquer hora pode se manifestar, ele bate nas pessoas, ele faz mil e uma coisa, viu? Prega peças, etc. Então, o que significa isso? Ele está vagueando. E se você perguntar um pouco mais por que ele está vagueando, eles dizem, porque não encerrou o seu tempo, ele se matou, ou alguém o matou indevidamente, sei lá, e não era tempo dele morrer. Por isso, ele fica ali, naquele lugar, ou em outros lugares, fica vagando no espaço, às vezes gostava daquela casa, fica ali, gostava daquela árvore, fica ali, o tempo inteiro, aguardando até que se complete o tempo em que ele haveria de morrer. E logo então, ele sobe ou desce, etc. Muito bem, aí ele vai para um lugar, pode ser purgatório, pode ser. Tá. Segunda vertente, vai para o purgatório. No purgatório, ele vai queimar um pouco e depois ele sobe para o céu. Essa é a segunda vertente. Mas temos ainda uma terceira. A terceira de aqueles que dizem, vai direto para o céu. Porque ele simplesmente apressou o momento de subir. Ele até queria subir. Nós encontramos casos aí, principalmente o ano passado e ano atrasado, se suicidaram muitos pastores. Nós vemos muitos relatos. Uma esposa de um determinado pastor relatou, gravou, pôs na internet, dizendo, eu tenho certeza que o meu esposo era homem de Deus, foi para o céu, porque ele estava tomando sérios remédios, e estes remédios tiravam ele de si, eram muito fortes, e por isso ele, no momento desse, cometeu tal ato, mas ele não tem culpa, ele foi para o céu. Muito bem, isso é a vertente daqueles que já dizem ir direto para o céu. Já vi caso de igreja fazendo campanha para Deus levar uma determinada pessoa que havia morrido. Uns disseram que foi assassinado, outros disseram que suicidou-se e que essa pessoa precisava entrar no céu. Fizeram campanha para que esta pessoa entrasse no céu. Muito bem, então vamos para a quarta e última vertente. É daqueles que dizem, vai para o inferno. Então vamos lá, recapitulando. Primeira diz que vai ficar vagueando até completar o tempo em que ele haveria de morrer. O segundo diz que ele vai para o purgatório. Lá vai se completar o tempo, vai sofrer um pouco e depois vai para o céu. O terceiro já vai direto para o céu e o quarto vai para o inferno. Então imagine bem, nós estamos hoje no meio de uma pandemia. Muita gente já se suicidou. É que só fala-se o número de mortos, mas não se fala as causas nem como. Aqui no Brasil, este ano, vários se suicidaram. Lá na Europa, vários médicos, enfermeira e outras pessoas se suicidaram também. Em vários lugares está acontecendo muito suicídio ainda, um atrás do outro. O mundo registra uma quantidade de suicídio por minuto. O mundo inteiro. Muito bem. Então, para onde vai o suicida? No meio de tantas vertentes, as pessoas ficam muitas vezes se questionando e muitas vezes crendo em algo que o apetece, algo que talvez ele gostaria. Por exemplo, porque foi meu filho ou minha filha, porque foi meu papai, minha mamãe, eu não quero dizer que foi para o inferno, porque eu não concordo com a ideia dele ir para o inferno ou dela ir. Até porque é meu papai, minha mamãe, e eu o amo muito, por isso eu quero que vá para o céu. E eu não posso pôr no céu aquilo que eu não posso levar para o céu. O céu não é meu, o céu é de Deus. Para onde será que vai o suicida? Muito bem, vamos ver relatos bíblicos, alguns fatos bíblicos, para nós chegarmos a um denominador, a uma certa posição de para onde vai o suicida, não é? Vamos ver aí para onde vai. Paz do Senhor, nosso irmão Marcos Sandro, Deus abençoe. Para onde será que vai o suicida? Muito bem, a Bíblia nos diz assim,
Números capítulo 11, verso 15, diz assim: e se assim fazes comigo, isso é Moisés dizendo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Moisés pede a Deus que o mate. Por que será? Por que ele não tentou o suicídio? Por que Moisés não se suicidou? Nós encontramos uma quantidade de pessoas da Bíblia pedindo a Deus para que o matasse. Nós encontramos 3 J's, eu vou usar 3 J's para você ter uma noção. Primeiro, Jó pediu a morte, ele não aguentava mais. Ele pediu a Deus que o matasse. Nós encontramos um outro chamado Jeremias, e ele pedindo também que Deus o matasse. Nós encontramos o terceiro J, Jonas, pediu que Deus o matasse. E nós encontramos também o homem de fogo, mais conhecido na Bíblia, um homem que orava, caía fogo do céu. Elias pediu que Deus o matasse e tirasse sua vida. Nós encontramos uma quantidade, eu citei apenas esse para que você tivesse uma noção. Agora veja bem, Moisés pediu que Deus o matasse. Deus o matou? Não. Então esse sentimento de tirar a vida não apetece a Deus. Não é a aprovação de Deus. Deus não aceita. Já dá para nós termos uma noção. Muito bem. Depois vem Jó e pede para morrer. Parece que eu vejo Deus dizer a Jó, meu amigo, você está muito atrasado. Enquanto você pensa na morte agora, eu já vi lá na frente. E eu não estou interessado a isso. Eu vou te dar tudo em dobro, para você enjoar de viver. E deu tudo em dobro, e ele passou a viver, não é? Jeremias pediu também, mas Deus queria que ele visse o cumprimento das suas profecias. E disse, olha meu amigo, você está enganado. Eu sou Deus, estou cuidando de você. E aí, não o matou. E vem Jonas, pede para morrer. O que ele diz? É razoável, Jonas, esse teu ressentimento? E não o matou. Veio Elias, pediu para morrer, disse, você também está enganado. Você ainda tem 3 pessoas para ungir. Eu tenho algo a fazer. Então, resumindo, eu citei apenas esses 4, não é? Eu citei apenas esses 4, aliás 5, mas nenhum deles Deus atendeu e não matou nenhum deles. Por que será? Então Deus não tem prazer no suicídio. Deus não tem prazer no pensamento suicida. Veja bem, olha o que diz Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não é? Ótimo. Então se eles pediram e Deus não deu, significa o quê? Que eles pediram mal. Por isso, Deus não deu. Não os matou. Opa, será que deu para você entender até aí? Eu acho que deu, não é? Muito bem. Não funcionou. A oração deles não foi aceita. Você sabia que muitas orações não são aceitas por isso? Porque pedem mal, pedem errado, pedem fora da vontade de Deus. Essas aqui foram feitas fora da vontade de Deus. E o que levou esses homens pedirem isso fora da vontade de Deus? Muito sério, muito fácil também de acertar. Eles estavam alienados de Deus. Esses homens não tinham dentro de si o Espírito Santo permanentemente como nós o temos hoje. Cuidado, quanta gente usa esse paralelo. Por exemplo, o irmãozinho cai em adultério, aí ele diz assim, olha, Davi também adulterou, você então vai para o céu porque ele adulterou. E você também, mas do jeito de Davi você também vai ser. Cuidado, não é bem assim. Os pecados do Velho Testamento não são os pecados do Novo. O Espírito que operava no Velho Testamento não é o Espírito do Novo. Pastor, o senhor não está separando o Espírito Santo? O senhor não está dizendo que era um outro Espírito? Não. Eu quero que você entenda que quando os discípulos pediram para que Jesus os deixasse orar, falei há pouco dia disso numa live aqui,
para que caísse fogo sobre Samaria, Jesus os repreendeu e disse a eles: vós não sabeis de que espírito sois. Então eles eram de uma outra fase do Espírito Santo. E os do Velho Testamento não eram da nossa fase. Por isso ele ainda usou o nome Elias. Como Elias fez, Senhor? Tu queres que nós façamos também? Mas Jesus não aceitou e disse que eles não sabiam de que espírito era. Como se dissesse, vocês não estão no espírito de Elias. Aí entenda que Jesus, quando sai da transfiguração, com os discípulos voltando do monte, eles disseram: mestre, mas Elias não viria primeiro? Disse: ele já veio. E fizeram o que quiseram com ele. Mas ele virá outra vez. Ele falaria: certamente ele virá, não é? E diz ainda Zacarias que esse Espírito é o Espírito de Deus em sete formas. Ótimo. Quando levamos a Malaquias, ele já diz que ele virá na pessoa de Elias. E o que é isso? É da unção de Elias. Era diferente do que ele estava imaginando. Muito bem. Então, existe uma outra posição no Espírito Santo. Os homens do Velho Testamento não tinham o Espírito permanentemente. Os homens do Novo Testamento, o Espírito Santo fica dentro deles para sempre, disse Jesus. Ele disse: enviarei o Espírito Santo, que ficará convosco para sempre. Isso os discípulos sempre analisavam e não entendiam ainda. E os do Velho Testamento desejaram muito ter e nunca tiveram. Veja bem, então vamos em frente. Será que esse pedido, por que não agradou a Deus? Eles não pediram na direção do Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos o que havemos de pedir. Então, ele nos inspira a pedir a Deus aquilo que nós precisamos de Deus. Amém? Ótimo. Então vamos em frente, tem mais ainda. Vamos ver as considerações bíblicas agora, o que diz. Para onde vai o suicida? A pessoa que se suicida, para onde ele vai? Vamos lá. Considerações bíblicas. Deuteronômio 19, 21. Lembra que eu tinha lido Números 11, 15, aonde ele pede a morte? Vamos ver o que diz aqui em Deuteronômio. Lá vai. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Será que você entendeu? Então, vou repetir, hein? Vida por vida é a primeira coisa. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Até se dois homens estivessem brigando, uma mulher grávida entrasse para defender o seu marido, seu filho, sei lá quem, e alguém batesse na barriga dessa mulher e ela viesse a abortar, olha, a criança não nasceu ainda, mas se ela viesse a abortar, a Bíblia nos diz que era para matar o homem que matou a criança, porque ela abortou e a criança morreu. Mas se a criança não morresse, ele só ia pagar somente as sentenças, tá? Tinha valores, etc. Agora, uma indenização. Mas se morresse, ele ia morrer também. Mas a criança nem nasceu, mas já era a vida. E isso é bom para aqueles que gostam de dizer que aborto não é pecado, etc. É pecado sim. Então, se a criança morresse, teria que matar o sujeito que matou a criança. Querido, com Deus não se brinca. O nome dele é Deus. Esse é o nome dele. Amém? Com ele não se brinca. Ele é 100%. Ele não tem meio termo. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Então, vida é vida. Você vai já entender a vertente bíblica. Gênesis 9:5. Quando Noé sai da arca, Deus faz um concerto com ele. E ali está uma lei. Ele cita uma lei, Deus determina uma lei ali, que é uma lei muito profunda, ela existe hoje. É ali que ele institui a pena de morte, sabia? É quando Deus disse: olha aqui, Noé, a partir de agora, eu vou cobrar, vocês podem comer de tudo que se roja sobre a terra, porque até então não podia comer carne. O homem só comia legumes, só comia frutas, desde o paraíso. Mas agora, ele já podia comer carne, colocar isso na sua dieta diária. Só que uma coisa, ele ia derramar o sangue dessas carnes, desses animais. Então Deus diz para ele: quem derramar o sangue do homem,
pela mão do homem será derramado o céu. Olha, e ele ainda diz assim, eu requererei, é o que eu vou ler agora para você, lá vai, hein? Gênesis 9:5, e certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal, e requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Deus requer, ele pede conta da vida do homem, seja lá quem for. Se um touro matasse um homem, e o dono do touro sabia que aquele touro vivia escolhendo pessoas, tinha que matar o touro e o homem dono do touro também. O dono do touro tinha não sei quantos funcionários. Funcionário chegava e dizia, patrão, o touro andou escorneando uma pessoa, deu chifrada numa pessoa. Ah, deixa lá, não liga não. Daqui a pouco, patrão, o mesmo touro deu uma chifrada em outra pessoa. Ah, tudo bem, deixa pra lá. Ele tinha centenas de funcionários, o funcionário cuidava do touro. Mas se esse touro matasse um homem e chegasse aos ouvidos de alguém, era chamado não funcionário que cuidava do touro, mas o patrão, dono do touro, ia ser apedrejado junto com o touro, porque matou um homem que é a imagem e semelhança de Deus. Deus requer até dos animais, quanto mais do próprio homem. Agora você vai começar a entender. A tua vida, querido, olha bem para minha cara, é muito preciosa. A tua vida é muito importante. Por favor, pare de se sentir zero, como muitas vezes o diabo quer que você se sinta. Essa ideia de suicídio é diabólica. Ele quer que você se sinta um nada, mas você é muito mais do que você imagina. Você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E a tua vida é preciosíssima aos olhos do teu Deus que te criou. Ele te ama. Ele te fez com carinho, com amor. Ele colocou a presença dele, ainda você que é crente, o Espírito dele dentro de ti, porque é coisa preciosíssima aos olhos do Senhor. Você não é zero não, viu? Você é imagem e semelhança de Deus, e se mexer, ele entra em ação. Ele diz aqui, eu requererei. Aqui é pena de morte instituída por Deus. Coisa tremenda. Eu tenho que me segurar aqui, senão eu saio do normal, tá bom? Vamos lá, vamos mais em frente, tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, está registrado assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Deu para entender agora? Nós não somos de nós mesmos. Não somos dono de nós mesmos. Eu não sou dono do meu corpo. Então eu não posso tirar minha vida. Eu não posso me suicidar. Eu não posso me matar. Porque não fui eu que criei o corpo. Não fui eu que criei a minha vida. Quem criou é o dono dela. E se alguém mexer no que ele criou, ele entra em ação. Como eu já disse, o nome dele é Deus. Amém? Eu sou o Senhor. É assim que ele se intitula e é assim que ele fala. Isso é bom para você, tá bom? Quando vier pensamento suicida, você fala, eu conheço quem me criou, eu sei quem me formou. Como dizia o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Essa é uma mensagem de Deus para você. Nesta noite, você vai dormir diferente, porque o Senhor já está tocando em você aí onde você está. Não é zero não, viu? Não é zero não. Tem alguém que criou você, tem alguém que cuida de você, tem alguém que responde por você e tem alguém que vai requerer qualquer coisa que for feita contra você. Muito bem, vamos mais em frente ainda. Vós sois templo do Espírito Santo e não sois de vós mesmo. Não sois de vós mesmo. Você não é dono de si, tá bom? É ele que é o seu dono. A coisa não está jogada, não. O mundo não está jogado também não. Isso aí tudo está na mão dele. O diabo é o príncipe deste século que opera nesse mundo, mas aonde ele autoriza? Enquanto ele não autorizar, nada feito. Lembra quando Jesus diz, louco, hoje à noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem ficará? Sabe o que ele estava dizendo? Que de quando em quando os demônios pedem a alma de alguém, pede para tirar alguém dessa vida. E Deus autoriza.
Então eles pedem para tirar. Ah, muito bem. Então por que será que eles pedem? Eles pedem porque não pode tomar por si, meu querido. A vida que está dentro de você foi um fôlego que saiu do sopro do Todo-Poderoso. Esse assopro dele foi que fez o Espírito viver dentro de você. Deus criou o homem, alma vivente. E depois assoprou na narina. E a partir daí entrou o Espírito. Os animais não têm isso. Você tem. Por isso você é imagem e semelhança de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que nos fez assim. O homem é diferente de toda a criação. Primeiro vem o mineral, reino mineral. Depois do reino mineral, vem o reino vegetal, que é mais acima. Depois do reino vegetal, agora vem o reino animal. Depois do reino animal, vem o homem. Pastor, o homem é animal? Sim, mas o animal racional, cujo animal Deus mandou que pusesse o nome nos outros animais. Sabe o que é isso? Autoridade sobre eles. Ok? Muito bem. Aí depois do homem, aí vem o anjo, o arcanjo, querubim, e vai embora. Aí depois, por último, é o primeiro e o último que foi morto e reviveu, que você já o conhece e que está aqui conosco, que eu já estou sentindo poderosamente a presença dele. Amém? De vez em quando eu tenho que me segurar. Vamos então para mais um versículo. 1 Coríntios 3,16. Olha o que ele diz. Não sabeis vós que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Você gostou dessa? Então, se o homem é templo do Espírito Santo, e ele diz que se alguém destruir esse templo, que foi ele que construiu para habitar nele, se alguém destruir esse templo, ele vai destruir também. Então, o suicida vai ser o quê? Destruído por Deus. É o que está dizendo o trecho bíblico. Então, se não sou meu mesmo, se o corpo do Zezinho não é dele, ele não é dele, ele suicidou-se, Deus vai cobrar, e vai cobrar dele. E o que ele fez? Ele destruiu o templo de Deus que não era dele. Deus vai fazer o quê? Destruí-lo também. É o que diz a palavra do Senhor. E a destruição é o quê? A morte eterna. Muito bem. Então, para onde será que vai o suicida? E agora? O que você me diz? Vou voltar às 4 vertentes. Ele fica vagueando até completar o tempo. Ele vai para o purgatório. Ele vai para o céu. Ou ele vai para o inferno? Agora a resposta é sua. Para onde será que vai o suicida? Mediante esses trechos bíblicos aqui, será que ainda há dúvida de que alguém possa fazer uma campanha para um suicida que morreu, para que ele entre no céu? Será que ainda dá para alguém orar por um suicida? Será que ainda dá para alguém afirmar que tal suicida está no céu? Veja que alguns exegetas, inclusive psicólogos, dizem que Saul estava em depressão. Essa é uma forma de minimizar a coisa, tá bom? A Bíblia diz que o espírito mau da parte de Deus atormentava Saul. E o atormentou tanto que simplesmente tirou a vida dele. O suicida é cortado da terra dos viventes por aquele que veio para matar, roubar e destruir. Ele tomou tanto a mente daquela pessoa que ele já usa as próprias mãos da pessoa. Ele usa a própria pessoa para se lançar de um precipício abaixo. O Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou nele e ele suicidou-se. Quem entrou em Judas? Satanás. Você acha que o Espírito Santo ia fazer Judas se enforcar? Você acha que o Espírito Santo faria uma pessoa se suicidar, se jogar de um pontilhão, se jogar numa linha de trem, se jogar embaixo de um viaduto de cima a baixo, de um prédio, como tantos têm feito, aplicar uma droga para se suicidar, cortar os pulsos ou coisa parecida? Você acha que o Espírito Santo faria isso? Querido, eu te asseguro, eu conheço o Espírito Santo. Ele é bom, querido. Ele é o nosso consolador. É Ele que nos fortalece. Ele nos consola. Ele nos dá força para caminhar. É Ele que nos reveste de poder. E Jesus o mandou para cuidar de nós. Com uma pessoa cheia do Espírito Santo,
não pede sequer a morte. Me mostra para mim, no Novo Testamento, em que lugar da Bíblia um servo de Deus pede a morte. Paulo nunca pediu a morte. Pedro nunca pediu. Tiago nunca pediu. Nenhum dos servos de Deus pediram a morte e passaram por momentos difíceis. Eles foram submetidos à prova de fogo. Eles foram capturados, amarrados, manietados, chicoteados, esbofeteados. Eles foram apedrejados, apauladas, apanharam, de varadas, mas nunca pediram a morte. Quando preso dentro de um presídio como estava Paulo, ele cantava com as costas toda retalhada, mas ainda cantava louvores a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito que está dentro de nós nos faz mais que vencedores, meu querido. Ele não suicida ninguém, ele não tira a vida, ele dá vida. Ele traz, ele transmite. É o Espírito de vida que está habitando em nós. É o espírito de poder, é o espírito de coragem e não de derrota. A Bíblia nos diz que não recebemos o espírito de temor, mas o espírito de coragem, que nos ensina a clamar e dizer, Abba, Pai. Parece que eu vejo Paulo todo machucado no presídio, mas ele dizia, Abba, Pai, papaizinho. Parece que eu vejo Jesus passando as maiores lutas lá no Monte das Oliveiras, mas ele ainda dizia, Abba, Pai, se possível for afasta de mim esse caso, papaizinho. Nunca te afasta de Deus. Ele não afasta de jeito nenhum. Esse Espírito leva para perto de Deus, não para perto da morte, para perto da vida, para perto da paz, da alegria, do gozo inefável e nunca para perto da morte, para depressão, para tristeza, para amargura. Até porque nós citamos há poucos dias aqui, fruto do Espírito, sabe o que é? É amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito e não autodestruição. Não é isso não, meu querido. Fica atento para os pensamentos que vierem à tua mente e repudia todos eles. Expulsa em nome de Jesus. Jesus te dá poder para tudo isso através do Espírito Santo. Eu vou citar agora alguma coisa resumindo para você. Preste atenção o que diz aqui. Primeira, João, capítulo 10, verso 10. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Para você ver. Lá vai. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Sabe o que é isso? Ele veio não para tirar a sua vida, mas para te dar mais e com abundância. Querido, deixa eu ver se você entende isso. É tanta vida dentro de você, que você sai oferecendo pelas ruas, evangelizando, perguntando quem quer mais. Quanta gente evangeliza pelas ruas sem ter dinheiro no bolso, sem ter nada, mas está tão cheio de vida que isso vale muito mais do que qualquer bem material. A ponto de dizer, como disse Pedro, eu não tenho ouro nem prata, eu estou vazio os bolsos, mas eu tenho algo e o que eu tenho eu te dou. Levanta daí, vamos começar. Vida com abundância. É poder de Deus, meu querido. Não é mixaria, não. É coisa alta, é coisa grande. Jesus diz que veio para que nós tenhamos com abundância essa vida de Deus em nós. O que João na sua carta, que não vai dar tempo para decifrar tudo para você, João na sua carta chama de zoe, diz, filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida. Tendes, não tereis, não, e nem tiveram. Tendes a vida eterna, ela está em mim e em você. Essa vida sobrepuja qualquer coisa. Esse espírito de vida, como diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 11, diz assim, ei, se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, ele também vivificará os vossos corpos abatidos pelo seu espírito que em vós habita. Sabe o que quer dizer isso? O Espírito de Deus está dentro de você, querido, ele sara até ferida que tiver no seu corpo. Ele sara enfermidade, querido. Ele não vai sarar uma tristeza na tua alma, um consolador dentro do teu coração, não vai sarar uma angústia. É por isso que eles cantavam dentro do presídio, querido. Ali tinha a maior dupla que se pode cantar. Ali tinha uma dupla de louvor. Parece que eu vejo Deus descer no local e dizer assim, rapaz, vocês são demais da conta. Vocês me fazem eu me sentir orgulhoso. Parece que eu vejo Deus falar isso.
Igual falou na cara do diabo em relação a Jó, dizendo, tu viste lá o meu servo Jó, porque não tem ninguém igual ele na terra. Homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. O homem é top. Deus quer que você seja top. Deus quer que você passe por cima, faça pouco caso, dá risada, debocha dos apertos, debocha das intempéries dessa vida, debocha das ameaças, passa a ter prazer, como disse Paulo, nas aflições, das perseguições. Quando você está fraco, é aí que você fica perigoso, porque o Espírito do Todo-Poderoso está em ti. Esse é o momento mais sério da sua vida, quando você está fraco. Porque quando você está fraco na carne, o Espírito está forte. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, diz a palavra do Senhor. Vamos para a segunda? Vamos lá. Segundas parte de resumo. Vamos lá. Lucas 10, 19. Se quiser ir marcando aí, pode marcar para você. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que demônio é esse que vai entrar na tua mente e fazer você se suicidar? Se ele te dá poder sobre toda a força do inimigo, se ele te dá poder sobre todos os demônios, você é para expulsar demônio, os que vieram para matar, roubar e destruir. Com você está o braço do céu. O profeta disse naqueles dias em Israel, com eles está o braço de carne, mas conosco está o Espírito de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus, o dedo de Deus. Com o mundo está isso, mas com você não. Você é diferente. Você carrega dentro de ti o Todo-Poderoso. Você carrega Deus dentro de ti, na sua plenitude. Pastor, o senhor não está falando bobagem não, pastor? Como é que eu vou carregar Deus na sua plenitude dentro de mim? É muito fácil. Quem te diz isso não é o pastor Salomão. Sabe quem te diz isso? O maravilhoso Jesus que te escolheu e te chamou. Sabe o que ele disse? Ele disse, olha, quem tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei, o Pai o amará. A plenitude, os três. Nós viremos para ele e faremos nele a morada. Você tem tudo isso dentro de você. Você não é qualquer coisa, não. Você desfaz o poder do mal. Por isso que você põe as suas mãozinhas, é que a coisa é tão fácil hoje, que ele leva até na brincadeira. Tá? Você põe sua mãozinha em cima do enfermo, ele é curado. Você ora, ele é curado. Será que é você mesmo quem faz? Não. É o que está dentro de você. É ele quem faz as maravilhas. Ele unge as tuas mãos, unge a tua cabeça com óleo e o cálice transborda, tá bom? Eu acho que agora você vai entender. Tá, muito bem. Vamos para a terceira e última, vamos lá, do nosso resumo. É a seguinte, Romanos 8, 37. O apóstolo Paulo registra assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muito bem, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então preste atenção, será que entrará derrotados no céu? Porque para mim o suicídio ele foi derrotado. A pressão foi muito alta para ele. A luta foi muito grande. E ele suicidou-se. Ah, mas pastor, Sansão se suicidou. Quem disse que Sansão se suicidou? Sansão não se suicidou. Sansão foi bem claro. Olha o que ele disse. Senhor, torna-me dar minha força, me esforça só mais esta vez. Ele já sabia que ele ia morrer ali. Não tinha como ele sair, correr e escapar daquilo ali. Ele sabia que aquelas colunas era o único lugar que podia derrubar aquele local. Ele já tinha andado ali com Dalila, ele conhecia aquilo lá antes de perder as vistas. Muito bem, então ele já sabia que o local, tanto que ele disse, me mostra onde estão as colunas. Como é que ele sabia? Ele já tinha conhecimento e sabia que dali não dava para ele correr. Senhor, só mais esta vez. Aí ele diz assim, para que eu me suicide. Ele não disse isso. Ele disse, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos que eles furaram.
E Deus disse, lá vai meu filho. Deus mandou poder no Sansão, ele destruiu o templo de Dagon, com todos aqueles príncipes filisteus, mais de 3.000 e tantas pessoas morreram ali, tá? Alguns adicionam até mais umas que chega a 5.000 pessoas, deixa lá, são os 5 príncipes filisteus. Mas ele destruiu o templo de Dagon, e tem mais, todos esses homens que eu citei no passado pediram a morte, Deus não matou. Quando Sansão pediu reforço para ele destruir os seus inimigos, Deus deu. É diferente, ali não é suicida. Sansão não era suicida, ele veio para ser juiz de Israel, para fazer aquele trabalho ali em Israel. E simboliza Jesus Cristo, sabia? O simbolismo de Sansão ali é Jesus, que diz a Bíblia em seguida, ele matou mais na sua morte do que em vida. Jesus matou mais inimigos com a sua morte do que em vida. Em vida ele ressuscitou morto, expulsou demônio, mas com a sua morte, ele acabou com o império do diabo, com o império do mundo e com o império da morte, tomou a chave da morte do inferno. Acabou com todos os inimigos. A vitória é nossa, por aquele que nos amou. Você é templo do Espírito Santo. Suicida não entra no céu. Ele destruiu o templo de Deus, por isso Deus o destruirá também. Quem diz isso é a palavra de Deus, não é o pastor Salomão. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Felicidade.